Shalom Brahá, boa tarde para todos. Estamos hoje aqui na nossa querida ONG do Rabino Gloiber para uma aula de Hanukkah. Nós estamos nos aproximando dessa data tão linda, tão festiva, cheia de milagres e nada mais do que uma aula do nosso querido Rabino Gloiber. E hoje, para participar da nossa aula, nosso querido benfeitor Yosef Melo. Shalom. Meu querido esposo. Shalom Brahá. Eu. E o nosso querido Abba. Shalom Abraham. Muita alegria. Shalom, muita alegria. Então, hoje vamos falar sobre Hanukkah. E, como todos sabem, existiu na antiguidade, quando o povo de Israel entrou na terra de Israel e ficaram lá durante 810 anos, chegou uma hora que precisava nomear um rei. E nessa hora que precisou nomear o rei, Hashem escolheu o rei Shaul, foi o primeiro rei de Israel, pediu para o profeta Shmuel, a pedido do povo, nomear o rei Shaul como nosso primeiro rei. O profeta Shmuel, ele ungiu, como se nomeia um rei no nosso povo. O Moshe Rabbeinu pediu para o Betzalel, no deserto, fazer todos os objetos do Mishkan. Entre esses objetos estava um perfume feito de azeite, que era chamado de Shemen Mishchat Kodesh. Quem é ungido com esse azeite, ele se chama Mashiach, que quer dizer ungido. E ele se torna o que foi determinado no motivo da unção. Foi feita essa unção nos objetos do Mishkan. Cada um desses objetos se tornou um objeto sagrado. Foi feita essa unção no Aaron Cohen, ele se tornou um Cohen. E esse perfume foi guardado para quando o nosso povo tivesse um rei, seria a última função desse perfume, fazer a unção do rei. Esse rei se tornaria Melech HaMashiach, o rei ungido. Depois chegou Almeida. Na Indonésia, se falou Indonésia, Malásia, não sei, a gente ainda está na dúvida, né? Mas o Almeida, no ano de 1600 e alguma coisa, 1680, que ele traduziu a Torá para português, e ele chegou nessa palavra de Mashiach, e ele sabia que tinha que traduzir como ungido, mas ele transliterou para ninguém saber o que é. Por quê? Porque um rei ungido em Israel, ele, na hora que ele é ungido, o filho dele já nasce um rei ungido. Então, se falasse que, olha, o Melech HaMashiach é o rei ungido, então ele tem que ter um pai, né? Que esse pai tem que ser filho do, mas tem que ser um pai biológico. Não pode ser assim, filho de Deus, e rei ungido. Deus não foi ungido, e Deus não era rei da Judeia, era rei de tudo. Então, ele transliterou para Messias. Transliterou. Ele falou assim, ele vai traduzir, vai complicar. E, na prática, o Melech HaMashiach, o rei ungido, o rei Shaul, recebeu o mandamento do rei. Qual era o mandamento do rei? Quando o nosso povo saiu do Egito, nós fomos atacados por um povo chamado Amalek. Esse povo era a essência do mal. A essência do mal. O que quer dizer a essência do mal? Como você faz uma alma de uma pessoa dessas que ela é a essência do mal? O Esav, como vocês sabem, era considerado pela Torá um judeu. O filho dele, o primeiro filho, o primogênito dele, o Elifaz, é considerado também um judeu. Então, o Elifaz, ele estudou com Yaakov, ele sabia muita Torá. Yaakov Avinu estudou com Shem e com Ever e repassou muitos assuntos judaicos profundos, assuntos cabalísticos assim muito profundos, repassou para o grande aluno dele, que era Elifaz. Então, Elifaz era uma pessoa de alto nível espiritual. E o contraste, o que quer dizer, quando uma pessoa tão grande, ele faz uma coisa tão ruim, ao contraste que ele foi com a mulher do outro e fez uma filha, e depois ele se casou com essa filha.
Então imagina uma pessoa que podia ser rabino-chefe de Israel, muito mais do que o rabino-chefe de Israel hoje. Ele vai com uma mulher casada e faz uma filha, e depois ele se casa com essa filha e tem um filho. Então a alma desse filho só podia ser quem? O Amalek. Ou seja, assim, ele dá origem a uma nova categoria de almas, a uma nova série de almas que são almas do Amalek. Cada um traz para o filho dele uma alma como a dele, e esse Amalek trouxe para os filhos almas como a dele, e eles eram os grandes assassinos. A criança nascia já querendo assassinar. Então Hashem pediu para Moshe Rabbeinu, deu para ele como profecia, sendo que o Amalek atacou o povo de Israel, um ataque suicida. Eles sabiam que eles iriam perder, mas eles atacaram a gente somente pelo motivo de mostrar para o mundo inteiro: olha, esse povo fez 10 pragas lá no Egito, e Deus abriu o mar para eles, e fechou o mar para eles, e vocês acham que esse povo é um povo invencível? Não, vocês vão ver que nós somos um povo pequeno, nós conseguimos lutar contra eles. Então os povos maiores vão conseguir também. Eles simplesmente tiraram a nossa moral. Então Hashem pediu para que quando tivesse um rei em Israel, o mandamento do rei seria exterminar o Amalek. Se o rei não fizesse isso, a gente não precisa de rei, se não for para isso. E precisaria da ordem do profeta, claro. E chegou a hora que o rei Shaul recebeu a profecia do profeta Shmuel que ele tem que exterminar o Amalek. Imagina um povo que todo mundo é um Hitler. Nasceu um Hitler, cresceu um Hitler, morreu um Hitler, que eles eram almas assim da Sitra Achara, que eles tinham um instinto que, Deus me livre, lá não tinha conserto. Então, o rei Shaul fez uma guerra contra o Amalek. Eles eram especialistas da magia negra. Eles se transformavam em animais, lobisomem, não sei como chama isso. Eles se transformavam em cavalos, em cachorros, em bois, em bodes, em cabras. Então o profeta falou: olha, vocês têm que fazer guerra contra o Amalek. Vocês não podem deixar nenhum animal vivo, porque uma grande parte desses animais são os próprios amalequitas, que eles são os magos da magia negra, e eles vão se transformar em animais. O Shaul fez a guerra, matou os amalequitas, deixou os animais, deixou o rei, que se chamava Agag, e ainda deu uma empregada para cuidar do rei. Tipo, o rei tem que dar uma honra para ele. E aí, é claro, o nível do rei, né? A empregada engravidou do rei do Amalek, né? Olha o nível. E o Amalek passa para a próxima geração de maneira incógnita, oculta. Então já não tem como mais repassar esse mandamento para alguém, a não ser para o Mashiach. Que ninguém sabe mais quem é. Que ninguém sabe mais quem é. Então o Mashiach, ele vai ver pelas almas, ele vai ver quem é quem. Então, o rei Shaul, na hora que fez uma besteira dessas, quer dizer, ele transformou o Amalek de Amalek visível para Amalek invisível, que agora ninguém mais sabe quem é. Então o profeta Shmuel recebeu a profecia de Hashem, que ele vai agora depor o rei, ele vai ungir um novo rei. Na hora que ele unge um novo rei, a unção anterior já se desfaz. E Hashem falou para o profeta Shmuel para ele ir para Betlehem, para a família do Ishai, e um dos filhos do Ishai era o rei Davi. Lá ele ungiu o rei Davi. Na hora que ele ungiu o rei Davi, o Shaul sentiu que os superpoderes de rei dele saíram dele. O rei Davi, ele se tornou Melech HaMashiach, o rei Messias. Vamos tradução e transliteração, que o Messias é transliteração. Rei ungido, Melech HaMashiach, o rei Messias, quer dizer, o filho dele é o Melech HaMashiach. O Shlomo não precisou mais ser ungido, o Rehaban, o neto dele, já não precisou mais ser ungido. E vamos ter agora, em breve, na Geulah, o último dos reis do Beit David, da casa da família do rei Davi, que é chamado simplesmente de Melech HaMashiach, o rei ungido. E ele vai fazer tudo o que precisa.
Então, nós vivemos a época do rei Davi, um pouquinho antes da construção do Beit HaMikdash. O filho dele, o rei Salomão, construiu o Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos e depois foi destruído e fomos para o exílio da Babilônia 70 anos. Voltamos da Babilônia depois de 70 anos, o Beit HaMikdash foi construído. Então, teriam agora que colocar o descendente do rei Davi como rei de Israel, porque Melech HaMashiach é Melech HaMashiach, quer dizer, tem que ser o rei ungido para ser o rei de Israel. O rei de Israel não pode ser terceirizado. E os Kohanim, que eles fizeram aquela batalha, aquela guerra contra os gregos, e eles conseguiram, por milagres verdadeiros, assim, milagres sobrenaturais, eles conseguiram colocar aqueles gregos sírios fora da nossa Terra Santa. E o Cohen, na época, ele verificou, será que tem alguém capaz de ser o rei? Na época que eles fizeram a revolução, não tinha. Então ele pegou o reinado para si próprio e terminou a história aqui. Quando já tinha alguém adequado para ser o rei de Israel, alguém da família do rei Davi, aí aqueles Kohanim, sacerdotes que estavam no governo, tinham o Yanai HaMelech. Essa era a época do JC. Não queria citar ele aqui na nossa aula de Hanukkah, mas não tem como, né? Então, o Yanai HaMelech, os sábios de Israel, tinham o Shimon Ben Shattach, era o cunhado dele. Os sábios de Israel falaram para ele, olha, chegou a hora de você entregar o reinado para o rei ungido, para o Melech HaMashiach. Tem já vários descendentes do rei Davi que são adequados para receber esse reinado. Aí ele falou, onde está escrito isso? Falaram, está escrito que Yaakov, ele abençoou o Yehudá, e ele falou que não vai sair o cedro da família de Yehudá, quer dizer que o cedro do rei, que antigamente o rei de Israel tinha um cedro, o rei árabe é uma espada, né, com os diamantes, o rei europeu é uma coroa, o rei de Israel tinha um cedro, tipo isso vai mais para o Egito Antigo, que o faraó tinha um cedro. Mas não vamos entrar no assunto do cedro, mas na hora que o Yaakov ele citou essa palavra cedro, a intenção dele era reinado. Aí o Yanai falou, não, peraí, o rei precisa de coroa, não de cedro, cedro não é, dá para abrir mão. Quem que inventou essa história que cedro quer dizer reinado? Aí os sábios de Israel falaram que eles decifraram a Torá, eles receberam, desde Moshe Rabbeinu, eles receberam, tem toda a Kabbalah em volta da Torá, que eles receberam isso oralmente, essa explicação, desde Moshe Rabbeinu. O Yanai HaMelech falou, pera, isso é uma explicação, então, uma Torá oral? Não acredito mais em Torá oral, só o que está escrito. Está escrito cedro, é cedro, mas não é reinado. Continuação da história. Na hora que ele falou isso, que ele só acredita em Torá escrita, a Torá oral só vai prejudicar o governo dele, e começaram a puxar, como se fala, puxar a sardinha, né? Puxar a sardinha do rei. Todos aqueles rabinos que não deram certo, aí já foram, já falaram, não, tem que acreditar só na Torá escrita. Surgiram movimentos de tzdoikim, baitoisem, não sei como se traduz, saduceus e saduqueus. Os fariseus são os judeus religiosos, prushim, quer dizer, são separados do público. Mas tinha lá saduceus, que são esses que acreditavam só na Torá escrita, e tinha baitoseus, e de qualquer maneira, não sei se chegou, baitoisem, tzdoikim. E eles depois viraram árabes. Hoje eles têm lá um Beit HaMikdash na Cisjordânia, fazem lá sacrifícios de carneirinhos, uma coisa assim. Eu estive em uma sinagoga de caraítas, que eles chamam agora esses, e tinha lá, precisa de mezuzá na porta, aí eles fazem o sinal, porque está escrito que tem que ter sinal na porta. Então ele vai lá,
passou o pincel, ela fez um sinal. Tem que amarrar no braço e tem um sinal no meio entre os olhos. Então ele fez lá passou uma tinta na cabeça e amarrou o cordão de sapato no braço. Então, Bekitzer, esses reis dos Macabeus, eles tinham que entregar o Malchut para o rei Davi, para um descendente do rei Davi, que é o rei legítimo de Israel, o rei que foi ungido pelo profeta para ser o rei de Israel. E eles deixaram isso na família deles, e o castigo que eles receberam do tribunal divino é que chegou Herodes, que era 150 anos depois do JC. O Herodes não é da época do JC, quer dizer, eles não sei como eles inventaram essa história. Uma vez eu encontrei uma pessoa no supermercado, simpatizante do judaísmo, e ele falou, é que o Herodes matou os nenés. Eu falei para ele, mas você não sabia que Dom Pedro I, quando ele viu que o Marechal Deodoro ia nascer, ele mandou matar todos os nenés? Aí o cara falou, pera, eles não viveram na mesma época, e o Dom Pedro I não matou neném nenhum. Eu falei, agora você quer saber a história do meu país? Eu sou rabino de casamentos. Eu não posso fazer casamento em uma época de luto. Os alunos do Rabi Akiva faleceram de uma doença entre Pesach e Shavuot. Eu não posso fazer casamentos nessa época por causa disso. Se o Herodes tivesse matado os nenês, esse dia seria um dia de luto, seria um dia que eu não pudesse fazer casamentos, que eu não poderia fazer casamentos. E não só isso, o JC vingou 150 anos antes dele. E não tinha 3 reis magos, e não tinha JC. O Herodes, ele era o escravo dos Macabeus. E o que aconteceu? Esse Herodes, ele, infelizmente, assim, foi como terminou essa dinastia dos Macabeus, que eles pegaram o reinado do rei Davi para eles, e terminou que esse Herodes assassinou lá todo mundo, todos os descendentes dos Macabeus, para que não tirassem dele. Ele era o escravo dos Macabeus, ele se tornou rei, e toda a família dos Macabeus terminou assassinada. Não sobrou um descendente, por causa que o Herodes tinha medo que alguém fosse pegar o reinado dele. Essa história aconteceu. E sendo que é uma história interna entre eles, não foi uma tragédia do nosso povo. Se eles tivessem matado crianças, seria uma tragédia para o nosso povo. Lá é um pega dentro do alto escalão do reinado, que era um reinado ilegal. Então a gente não se meteu, dentro do mundo do crime, um criminoso matou o outro. Quer dizer, então a gente isso não se tornou um marco na história judaica. Mas, como a gente sabe que isso aconteceu, que a Gemara nos conta que a última descendente dos Macabeus, antes dela se suicidar, pular da muralha, alguma coisa assim, pular do telhado da casa, ela falou que se alguém vai falar agora que ele é um descendente dos Macabeus, ele é um escravo, porque toda a família dela faleceu e aí ela se suicidou. Tem uma história assim, talvez não esteja contando detalhadamente como essa história aconteceu, mas a história termina assim, que essa menina ela se suicidou, e os nossos sábios dizem, se alguém hoje te falar que ele é descendente dos Macabeus, ele é um escravo, quer dizer, o descendente daquele Herodes que tomou o governo. Então, nós vamos chegar agora numa situação assim, que o reinado do rei Davi, na época do segundo Beit HaMikdash, não voltou. Então só vai voltar na época do Mashiach. Mas cada geração tem alguém que é um descendente direto do rei Davi, e essa pessoa, se na época que tinha um rei em Israel, ele seria o rei, porque ele é o rei ungido. E o Hillel, na Mishnah, Hillel Zaken, ele era um descendente do rei Davi, e chegamos no Rabi Uda Nassi, que ele era um descendente do rei Davi, ele deveria ser o rei na época dele, caso os Macabeus lá deixassem. Então, o que aconteceu?
A época que o Rabi Uda nasceu e viveu era uma época muito conturbada. Ele já preveu que o nosso povo vai se espalhar pelo mundo. E toda a Torá oral seria perdida, porque tinham poucos sábios que eles sabiam essa Torá oral e repassavam ela oralmente. Era uma minoria no nosso povo. E se esses sábios se espalhassem por certos lugares, o nosso povo por outros lugares, a Torá oral se perderia. Então o que ele fez? O Rabi Uda Nassi, ele escreveu a Torá oral. E essa Torá oral foi escrita por meio de 6 tratados, de 6 categorias, aqueles 6 ordens, né? 6 ordens de Mishnah. Então esse livro aqui é a Mishnah. Cada uma dessas ordens, ela vai ter ou um tratado ou mais tratados. Então, por exemplo, tem no Zeraim, que é o começo, que tem brachot, tem tratados de assuntos agrícolas. Mas vamos pegar agora essa Mishnah, é um tratado de Shabbat. E nesse tratado de Shabbat tem um assunto que é chamado Bameh Madlikim, com o que se acende. Então, com o que se acende as velas de Shabbat, com o que você pode acender, com o que você não pode acender. E aqui, para cada tratado de Mishnah que o Rabi Uda Nassi fez, depois veio um tratado de Gemara, que ela é a explicação da Mishnah. Então, para esse tratado de Shabbat de Mishnayot, para uma Mishnah aqui que ela tem 6 linhas, veio uma Gemara de Shabbat, que essa Mishnah de 6 linhas, ela é explicada em várias e várias páginas. E como o Rabi Uda Nassi, ele fez para quem não conhece uma Gemara. Para quem não conhece uma Gemara, é um livrinho bem pequenininho. É um livrinho bem pequenininho. E aí, o Rabi Uda Nassi, então, ele fez uma Masechet, um tratado de Rosh Hashanah, de Mishnayot. Uma Mishnah, o tratado de Mishnah de Rosh Hashanah. Então, depois vem uma Gemara de Rosh Hashanah. E lá, pega aqui pra gente aquela Gemara, Rosh Hashanah. Só para vocês terem uma ideia. Então, tem um tratado de Mishnayot de Rosh Hashanah. Aí vem uma Gemara sobre Rosh Hashanah, né? Aí vai ter um tratado de Mishnayot. Por exemplo, esse do Shabbat ele fez em dois capítulos, 2 livros. Mas vai ter um tratado de Yom Kippur, então vai ter uma Masechet Yoma. Vai ter um tratado de Mishnayot de Sukkot, Sukkah, então vai ter o Masechet Sukkah, da Gemara. E para cada festa judaica vai ter uma Mishnah e depois vai aparecer uma Gemara. E a festa de Purim, que a gente lê a Megillah, vai ter uma Mishnah chamada Masechet Megillah. E vai ter, consequentemente, a Gemara, que é a explicação da Mishnah, Masechet Megillah. E Purim, uma festa muito, muito, muito linda, aconteceu antes de Hanukkah, uma festa de Rabbanan, aconteceu na Pérsia, que todos conhecem. Tinha lá o primeiro-ministro da Pérsia, queria fazer um holocausto, aí no fim Hashem fez um milagre, e o Rabi Uda Nassi escreveu sobre isso. Então, uma série inteira de Mishnayot sobre como ler a Megillah, qual Megillah que será, qual não é. E aí, consequentemente, já surgiu uma série de Gemara sobre Purim. Sobre todas as festas judaicas, Rabi Uda Nassi, ele escreveu um tratado de Mishnah, e sobre todas as festas judaicas, 500 anos depois, surge Rav Ashi, no ano 450 da nossa era, ele fecha uma Masechet de Gemara para cada uma dessas festas judaicas. Para cada uma, fora uma. Qual vai ser essa uma? Hanukkah. Hanukkah. Por quê?
o Rabi Yehuda Nassi, ele era o descendente do rei Davi, ele devia ser o rei. E naquela época, quem era o rei? Um escravo do Macabeu, alguém desse gênero. Por quê? Porque eles não repassaram o Malchut para o Ben David. E ele, em honra ao avô dele, o Hillel Azaken, que era o descendente do rei Davi, ele, em honra à família dele, ele não poderia dar um kavod, dar uma honra para os Kohanim, aquela categoria de Kohanim que era o alto escalão, era a elite da época. Aí ele falou, então, não deu esse kavod para eles. Ele colocou a festa de Hanukkah de uma maneira tão indireta que a Gemara, quando analisa no meio do Masachat Shabbat, a Gemara analisa quais são os azeites que a gente pode usar e com o que a gente pode acender as velas de Shabbat. E ele escreveu na Mishnah, Bamei madlikim, bamei en madlikim. Com o que a gente acende e com o que a gente não acende. En madlikim, velo belechesh, velo bechosen, velo bechlach, velo bepitilat aidan, velo bepitilat המדבר, ולא ברוקש על פני המים, ולא בזפת, ולא בשעבר, ולא בשמן קיק, ולא בשמן שרפה, ולא בליה, ולא בחלף. נחום עמדי אומר, מדליקים בחלף מבושל, וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקים בו. תמנה משנה. No setor Hanukkah. Só que ele falou com quais pavios e quais óleos, qual combustível, tipo, qual óleo, ou seja, assim, você tem uma vela de cera, essa nossa vela é vela de parafina. Então ele explica qual tipo de pavio, qual tipo de o corpo da vela, o azeite da vela, qual tipo de azeite, qual tipo de combustível pode ser usado para a vela no setor Hanukkah. Mas no meio da Gemara, a Gemara fala sobre velas de Hanukkah. Quer dizer, sendo que ele citou o pavio, ele citou o azeite, e a Gemara pergunta sobre as velas de Hanukkah. Quer dizer, é o assunto mais próximo a Hanukkah. Aí a Gemara pergunta, mas Hanukkah, o que é Hanukkah? E continua nos contando de Tano Rabbanan, que os nossos sábios nos ensinaram, Bechaf Hei Bekislev, no dia 25 de Kislev, Yom de Hanukkah, começam os dias de Hanukkah, Tmania Eno, que eles são 8. No aramaico, tudo que é Shin, o Shin no hebraico vira um Taf no aramaico. Então o Shmoná vira Tmania. Então o que quer dizer que são 8 dias de Hanukkah? De lá, Lemispat Beon, a gente não pode fazer discursos fúnebres nesses dias. O de lá, Letanot Beon, a gente não pode fazer jejuns nesses dias. Por quê? Aí a Gemara nos conta. שכשנכנסו יוונים להיכל, porque quando entraram os gregos no Eichal, no Beit HaMikdash, timou כל השמנים שבהיכל, eles impurificaram todos os azeites que tinham no Beit HaMikdash. Eichal é uma parte do Beit HaMikdash. O que שגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, quando se fortaleceram o reinado dos Hashmonaim, dos Kohanim, e eles venceram aqueles gregos sírios, Batku velo matzu ela pach echad shel shemen shaya munach bechotmo shel Kohen Gadol. Eles procuraram e não encontraram nada, e no final encontraram um potinho de azeite que estava selado com o lacre do Kohen Gadol. Velo yabo ela leadlik yom echad. E não tinha o suficiente nesse potinho a não ser para acender um dia. Nasa bones veidliku mimenu shmona yamim. Aconteceu um milagre e acenderam por meio dele 8 dias. Leshana acheret, no outro ano, kvaum vesaum yamim tovim ve'alel ve'oda'a.
determinaram e fixaram Yamim Tovim, que são festas, dias de festa, onde a gente fala o Alel e o Odá. Isso é tudo. Depois ele já fala sobre outro assunto. Então, aí você fala, pô, mas isso é tudo, então vamos analisar, pelo menos essa é toda a história de Hanukkah. Tem o livro dos Macabeus, é coisa do cristianismo. Você vai encontrar Midrashim de Hanukkah, o livro de Yosifon. Yosifon era Flávio Josefos, era um jornalista no Império Romano. Ele era um judeu que virou para a bandeira, foi trabalhar no Império Romano. Então tem muitas fontes que falam sobre Hanukkah, mas elas não são fontes confiáveis. Dá para confiar no Flávio Josefos, ele passou para o outro lado, então ele fica elogiando os romanos o tempo todo, fica puxando sardinha lá, e depois conta histórias assim, que escreve, coisas assim, dá para ver que ele sabe, ele é um bom escritor, mas muita história lá você vê que a história é inventada, que a história não aconteceu. Mas tem coisas que chegam para a gente por meio de cabalas. Por exemplo, que chega realmente, que a história é contada de pai para filho, até chegar na nossa geração. Então, aqui o que a gente vai ver é uma coisa muito interessante. Quando a Gemara conta essa história de Hanukkah, e ela conta que entraram no Eichal, que é uma parte do Bet HaMikdash, e viram que todo azeite que estava lá estava impuro. Os gregos antigos eram gregos sírios, né? O Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio, chegou até o Império Persa inteiro, e depois o império dele se dividiu em 3 partes. Uma dessas partes são esses gregos sírios, que eles eram muito cruéis. E os macabeus fizeram uma revolução, venceram eles. Aqueles macabeus daquela época, eles eram tzadikim, eram grandes tzadikim. E naquela época realmente não tinha ninguém adequado para ser o rei, então eles foram obrigados a cuidar disso, cuidar do reinado, cuidar do governo, até que aparecesse alguém que foi adequado, que fosse adequado. Mas só apareceu na outra geração, nas gerações posteriores. E aí os descendentes desses macabeus, eles já não queriam mais. Eles acostumaram com a vida nobre, com a nobreza, eles já não abriram mão. Então o que a gente vai ver aqui, pela história que a Gemara contou, que os azeites estavam impuros. Se alguém que não é judeu, ele toca no azeite, não acontece nada. Então os gregos pegaram azeite, não aconteceu nada, mas eles perguntaram, eles tinham lá os professores particulares deles, os rabinos da esquerda, que eles perguntaram como dá para impurificar o azeite. Aí falaram, olha, se você coloca uma cobra morta dentro do azeite, ele fica impuro. Então, colocaram lá rato morto, cobra morta, tudo que impurificava, e não tinha nenhum azeite puro. No final, eles conseguiram um potinho de azeite que dava para acender um dia. Então, precisava de 8 dias para fazer um novo azeite. Você consegue fazer isso em 1 hora, né? Não precisa de 8 dias. Então, por que precisou de 8 dias? Lá em volta de Jerusalém, eu ia da Cisjordânia para Jerusalém, tudo oliveiras. Caminho inteiro oliveiras. Elas nascem, a oliveira é uma árvore natural de Israel. Ela nasce sozinha, não precisa plantar. Você tem oliveira em todo o caminho. Então, por que precisava de 8 dias? Faz isso em 1 hora. O que aconteceu? Que tinha guerra. Todo mundo participou daquela guerra. Homens, mulheres, crianças. Tinham muitos cadáveres. As mulheres e as crianças tinham que enterrar os mortos. Os homens estavam lutando, as mulheres e as crianças enterrando os cadáveres. Todo mundo ficou impuro, impureza de mortos. Impureza de mortos, para te purificar precisa de 7 dias. E mais um dia para fazer em 2 horas o azeite. Ou seja, então ia levar 8 dias. Precisava de 8 dias. O que aconteceu? Eles encontraram um pote que dava para um dia.
quantos dias sobraram para ter um milagre? 7. 7. Então, por que o milagre é de 8 dias? Aí vão ter duas opiniões. Uma opinião é que foi milagre que eles encontraram esse pote, então esse é um milagre. Primeiro milagre. O primeiro milagre, mais 7 dias de milagre que esse pote, depois do dia que acenderam ele só apagou 8 dias depois. O primeiro dia não foi milagre, mas os outros 7 foram, e o dia que encontraram ele, o milagre foi que encontraram esse pote. Vai ter outra opinião que vai dizer o seguinte: eles pegaram esse potinho, eles falaram, não, tem que acender a menorá no Bet HaMikdash toda noite. Então vamos dividir esse potinho em 8. No lugar dela ficar acesa a noite inteira, ela vai ficar acesa 1 hora. Só que cada dia que colocavam uma partezinha desse potinho lá, ela ficava acesa a noite inteira. Depois de 8 dias de milagre, nossos sábios determinaram no outro ano, como você viu na história, que vamos fazer a festa de Hanukkah todos os anos, e nós vamos... isso foi determinado como uma festa judaica. Foi consagrado como uma festa judaica. Então eu pergunto para vocês, por que Hashem foi obrigação divina a fazer para a gente esse milagre? Por que em Purim não tinha o copo de vinho que nunca acabava, que todo mundo bebia, e a garrafa de vinho que você servia para 1000 pessoas e o vinho não terminava? Por que precisou de milagre aqui em Hanukkah? Purim queriam fazer para a gente um holocausto. A festa de Purim, ela foi antes da festa de Hanukkah. A gente já tinha um exemplo da festa de Purim para Hanukkah. Queriam fazer para a gente um holocausto. E o rei, ele deu para o primeiro-ministro, para o Aman, que era o descendente do Amalek, para ele assinar que no dia 14 de Adar vão matar todos os judeus. Então, Deus me livre, o decreto do rei não tinha como desfazer. A Pérsia tinha uma lei que decreto do rei não pode ser desfeito. Então o rei falou para Esther: olha, você vai ter que fazer, te dou o anel agora, você faz um decreto que os judeus vão poder matar os antissemitas antes dos antissemitas nos matarem. Então ela fez um decreto, antecipou que a gente é obrigado. Fomos obrigados a matar todos os antissemitas da Pérsia. Só em Shoshana Birá foram 75.000 pessoas. Esther pediu até um dia a mais. Agora, então nós tivemos a obrigação de matar os antissemitas. E nós festejamos isso, que o rei nos obrigou a matar os antissemitas. É uma festa muito grande, a festa de Purim. No lugar dos nazistas matarem a gente, fomos obrigados a matar eles antes deles fazerem o holocausto. Matamos o Hitler e todos os nazistas antes deles fazerem o holocausto. Fomos obrigados a fazer isso, o rei nos obrigou. Então, fizemos uma festa. Por que a gente não faz a festa que a gente lutou contra os gregos sírios e vencemos? Qual a diferença aqui? A gente poderia comemorar que, olha, os gregos sírios, eles fizeram um decreto, proibiram a gente de... Deus me livre de fazer Brit Milá, proibiram a gente de guardar Shabbat, proibiram a gente de fazer o Rosh Chodesh, numa época que o Rosh Chodesh determinava a data de cada festa judaica. Eles queriam acabar com a nossa cultura. O Antíochos, que era o rei dos gregos, ele fez um decreto: toda virgem que se casar vai dormir com o imperador a primeira noite. Quer dizer, a noite de núpcias, no lugar de dormir com o marido, vai dormir com ele, com o imperador da Grécia. Então, ele mostrava dessa maneira que ele era o Todo-Poderoso. A cultura, a mitologia dos gregos, o Todo-Poderoso consiste em que ele faz a maior atrocidade possível e imaginável. Ele faz um adultério, a mulher tem que ser casada, tem que ser virgem, quer dizer, é um adultério, mas no lugar da mulher dormir com o marido a primeira noite, tem que dormir com ele. Isso mostra que ele é o Todo-Poderoso. Eles fizeram decretos assim, Deus me livre, e nós vencemos eles. Por que a gente não comemora a vitória da guerra? Como em Purim nós comemoramos, que fizemos uma guerra contra os nazistas da época e vencemos. Porque aqui em Hanukkah, Deus era obrigado a nos fazer esse milagre do azeite para que a gente tivesse o que comemorar. Senão a gente não teria o que comemorar. Por que a gente não podia comemorar que vencemos a guerra dos gregos?
Aí vocês vão ver, no Birkat Hamazon tem uma etapa que a gente vai falar agora, Hanukkah. Se você está assistindo esse vídeo no ano em que ele foi feito, 5.784. 5.784. E então o Hanukkah vai começar agora quinta-feira. Hoje é terça, depois de amanhã, depois do pôr do sol. Os gregos são comparados ao sol, nós somos comparados à lua. Depois do pôr do sol, depois que os gregos caíram, os gregos sírios, não são gregos da Grécia, são tipo, aqueles eram os gregos cruéis, não são os mesmos da Grécia, era uma ramificação. E então nós vamos falar no Birkat Hamazon, a partir de quinta-feira à noite, uma parte que a gente só fala em Hanukkah, que essa mesma parte a gente fala em Purim também, mas agora a gente vai falar essa parte de Hanukkah durante 8 dias, e essa parte que vamos falar tanto na reza, na Amidah, de Shacharit, Mincha, Arvit, quanto no Birkat Hamazon. Vamos falar uma parte que se chama Ve'al HaNisim, sobre os milagres, Al HaNisim Belapukam Belagvarot. E aí você vai contar a história dentro dessa reza. Você vai dizer que Bemei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, que na época do Matityahu, filho de Yochanan Kohen Gadol, Hashmonai, da família dos Hashmonaim, o Banai, os filhos dele, que chamavam Malchut Aban Rash'a, quando subiu sobre nós o reino da Grécia, que eram os gregos sírios, os criminosos, Israel, o objetivo deles era fazer a gente esquecer a Torá. O objetivo deles era fazer com que a gente não cumpra os mandamentos divinos. E você, pela sua grande bondade, você foi fiel a eles na hora do sofrimento deles. Você brigou a briga deles. Dante Dinam, você fez a sentença, julgou o julgamento deles. Nikamtat Nikmatam, vingou a vingança deles. Masarta, você entregou. Giborim, heróis, Biat Halashim, na mão de pessoas fracas. Os heróis eram os gregos, as pessoas fortes. Eles faziam esportes o dia inteiro. E na mão de pessoas fracas, os judeus que estudavam Torá o dia inteiro, que eram aqueles Kohanim da época. Era bem Bead Meatim, muitos na mão de poucos. Muitos eram os gregos, que eram um império enorme, os gregos sírios, na mão de poucos, que eram nós. Tmeim Bead Torim, Ureshaim Bead Tzadikim, Bezidim Bead Asketratecha. Tmeim, impuros, Bead Torim, na mão de puros. Ureshaim, os criminosos, as pessoas ruins, tipo Bead Tzadikim, na mão das pessoas boas, dos Tzadikim. Vezedim, Zedim, a pessoa que faz a coisa errada de propósito, Bead Asketratecha, na mão desses que estudam a sua Torá. Você vai ver que nessas frases ele está falando, cada vez ele fala oposto e oposto. Então, vamos analisar uma coisa muito, muito interessante. Então, Giborim Bead Halashim, os fortes na mão dos fracos. Então todo mundo concorda que os fortes eram os gregos pelo treinamento que eles tinham. Os fracos éramos nós, que a gente não treinava e não... Rabim Bead Matim, todo mundo concorda que os muitos eram os gregos e os poucos éramos nós. Tmeim, impuros Bead Teorim, na mão de puros. Aí já começa a ficar suspeito. A gente falou que se o grego tocava no azeite, o azeite não impurificava, ele precisava colocar a cobra morta lá dentro. Então, quem que é esse cara que ele é impuro, que Hashem fez um milagre e os puros, que somos nós, vencemos os impuros? Aí já fica suspeito. Reshaim Beat Tzadikim, pessoas ruins na mão de pessoas boas. Então ruins eram os gregos sírios, e pessoas boas éramos nós. Vezedim, a pessoa que faz a coisa errada de propósito, qual é o oposto dele? Bead Asketratecha. O Sekva Torá, a pessoa que estuda a Torá,
é o oposto desses Edim, desses que fazem as coisas ruins de propósito. Me fala, os gregos, eles, pela Torá, os gregos, eles eram obrigados a estudar a Torá? Não. Não eram obrigados a estudar a Torá. Quer dizer, 7 mandamentos de Bnei Noach, você não pode fazer idolatria, não quer dizer que você, sendo ateu, você cumpre esse mandamento. Não, tem que ter fé em Deus, tem que rezar para Deus, tem que saber o que é Deus. Mas você é obrigado a estudar a Torá? Não, não é obrigado a estudar a Torá. Mas como você vai saber o que é Deus se você não estudar a Torá? Você não tem o mandamento de estudar a Torá. Então, quem tem o mandamento de estudar a Torá é um judeu. E onde apareceram os judeus aqui no meio do exército grego? Naquela época tinham Yevanim, que eram os gregos, e Mityavnim, que eram os judeus que se uniram aos gregos. E os gregos trouxeram a cultura. Eles construíram estádios, divulgaram o esporte, todas as Olimpíadas. E os deuses deles eram muito musculosos e tinham muita força. Você vê cada estátua lá que o cara era podia levantar não sei quantos quilos, Então, essa cultura que eles trouxeram, quer dizer que as mulheres tinham que ser muito bonitas, os homens tinham que ser muito fortes, toda essa cultura do superficial, das aparências, né? Do ego. Do ego, tipo da prepotência. E eles tinham lá filosofia e matemática e eles conseguiram construir coisas maiores do que a gente conseguiu. De qualquer maneira, os gregos, eles ofereceram a cultura deles para nós. E, infelizmente, muitos judeus, eles gostaram da cultura dos gregos mais do que eles gostavam da nossa própria cultura. Infelizmente, muitos judeus queriam que o Império Grego continuasse lá. Eles queriam que todo aquele desenvolvimento, aqueles estádios, aquelas Olimpíadas, que tudo isso continuasse lá, que nós deveríamos deixar a nossa cultura e aceitar a cultura deles, porque com certeza a cultura deles, na opinião daquelas pessoas, era muito melhor do que a nossa. Eles tinham o deus da água, que era o Poseidon, virou agora a marca de sardinha, né? Eles tinham o deus da montanha, lá do Monte Olimpo, que era todo musculoso, tinha um cabelão, cachinhos, uma cultura assim muito linda, e cada um ele se identificava lá, e ele vai ver um rabino velhinho de barba branca e o outro lá é um general que ele é muito musculoso. Então entre, o nosso Deus é invisível, o nosso Deus é mais humilde do que Moshe Rabbeinu, e o Deus deles lá é um mega prepotente. Então tinha muitos judeus que eles gostavam da cultura dos gregos e eles estavam dispostos a lutar no exército grego para tentar nos destruir. Eles eram os soldados gregos, eles são chamados de Mityavnim. E esses judeus, eles lutaram pela cultura grega contra nós, queriam assassinar a gente para que o nosso estado, o nosso país fosse Grécia, Síria. E eles são chamados de Mityavnim. Nós tivemos que lutar contra eles também e ganhamos. Então Hashem, ele entregou os impuros na mão dos puros. Então esses impuros que nós estamos falando aqui, um judeu, quando ele pode se tornar impuro, diferente de alguém que não é judeu, porque onde tem mais santidade, esse lugar absorve mais impureza. E as pessoas que faziam as coisas ruins de propósito na mão daqueles tzadikim, aqui está se falando daqueles judeus que lutavam no exército grego, que lutaram contra nós, e nós vencemos eles. Não é nenhuma alegria, isso é um dia de luto nacional. Se o milagre da guerra, que foi um hiper mega milagre, imagina Israel hoje conquistar o Irã, colocar a bandeira de Israel lá em Teherã, no palácio do Ayatollah. Imagina uma coisa dessas, ainda não é nada em relação a quanto que era desproporcional
aquele pequeno grupo de Macabeus que lutou contra o Império Grego-Sírio. Então a gente fez um mega milagre. Essa guerra, isso que nós vencemos a guerra, foi um mega milagre. Mas se a gente fosse comemorar a vitória da batalha, a gente teria que comemorar no dia 25 de Kislev, Chanu Bechafei, como nós vimos aqui na Gemara, e nós faríamos um dia de luto. Por que um dia de luto? Porque judeus mataram judeus. Um dia de luto. Essa seria a comemoração. Gente, vocês já ouviram falar de Tisha B'Av? Estamos comemorando a destruição do Bet HaMikdash. Aqui a gente comemoraria que nós tivemos que lutar contra os judeus e matar os judeus. Então seria um luto, seria um Tisha B'Av, seria um dia de jejum. Para que a gente não precisasse comemorar essa vitória da guerra, então a gente fez questão de colocou na cabeça dos gregos aí de impurificar todos os azeites. Porque eles queriam, era a ideologia deles. Eles falaram, nós respeitamos todas as culturas. Vocês querem ser da maneira? Acende, mas tem que ser com azeite impuro. Eles respeitam a cultura, mas a gente não pode dizer que isso é uma coisa lá de cima. Isso é uma cultura. Tipo, eles têm a mesma ideia que falam hoje, né? O Deus tudo é igual. Então eles falaram, cultura judaica, claro, mas falar que tem impureza, ou seja, assim, você consegue verificar essa impureza no microscópio? Você consegue fazer um teste de impureza, colocá-la, fazer uma ressonância magnética e verificar se a impureza existe ou não existe? Então, é espiritual, né? É espiritual, então eles não queriam que a gente acreditasse em nada espiritual. Os deuses deles eram musculosos, eles eram muito materializados, e imaginar um Deus invisível que ele é a essência do bem, a essência da humildade, e que tem lugar puro e lugar impuro, então eles falaram, isso já é muito espiritual para a cabeça deles. Eles queriam que a gente tivesse a nossa cultura, tipo fazer assim, danças folclóricas israelenses. Ou seja, cultura. Mas que a gente nem pode fazer isso com meninos dançando com meninos. Sim. Lá, né? Mas tipo assim, toda essa cultura tipo, vamos visitar a Síria, vamos ver que lá tem uma cultura diferente, lá em Israel tem uma cultura diferente, mas falar que Deus existe, falar que existe, é diferente do deles, pureza, impureza, esses mandamentos que a gente não consegue entender, que eles são chamados de Hukim. A palavra Hok quer dizer duas coisas, né? Uma coisa quer dizer quantidade, e outra coisa, essa palavra é usada para essas leis divinas que a gente não entende. Tipo, a vaca vermelha parada do mar, como pode ser que fazem todo o ritual com a parada do mar e fazem lá um pozinho para purificar alguém que está impuro, impureza de mortos. Então, eles decretaram contra o Shabat, que eles falaram, se vocês querem um dia de folga, faz na terça-feira. Não tem que ser Shabat, porque Deus criou o mundo em 6 dias, a gente não acredita nisso. Então faz um dia de folga, vocês merecem. Na sua cultura tem que ter um dia de folga, faz no domingo. O Brit Milá, a pessoa nasceu com essa pelinha, você vai tirar a pelinha, vai mutilar uma pessoa. Então eles fizeram proibição de Shabbat, Brit Milá, e do Rosh Chodesh, porque o Rosh Chodesh determinava as festas judaicas. Hashem fez um milagre intencionalmente de 8 dias. Nesses 8 dias vai ter o Brit Milá, que é feito em 8 dias. Vai ter o Shabbat, que é 7 dias. E o Rosh Chodesh, que vai terminar o mês de Kislev, vai entrar o mês de Tevet. As 3 coisas que eles decretaram, né? Acabou com eles. Acabou com eles. Então, esse é o assunto de Hanukkah, assim, de uma maneira superficial. Agora vamos entrar um pouquinho no lado profundo. O lado profundo de Hanukkah é que todo aquele hiper, mega, super milagre que aconteceu, toda aquela revelação divina estrondosa, ela se repete nesses dias. Então a gente vai falar 3 brachot na quinta-feira à noite. אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. היינו
quando você acende as velas de Shabbat, você fala Shaka de Shana Bemesvatav Etzivanu Ladlik na Shabbat. então só vai mudar no lugar de Shel Shabbat, Shel Hanukkah. Essa é a primeira brachá, para acender as velas. A segunda brachá você vai falar Shasa Nisim Lavoteinu Ba'amim Ha'em Bezman Hazeh, que você fez milagres para os nossos pais naqueles dias, neste tempo agora. Bezman Hazeh, no tempo este agora. Quem acredita em Hashem vai esperar os milagres. Que na hora que chega a festa de Hanukkah, aquela mesma revelação que aconteceu naquela data, ela acontece novamente. Aquela mesma revelação daqueles 8 dias acontece novamente. E aí a gente... Aí você faz a sua listinha, já todos os pedidos, você já começa, já vai se preparando. Porque Deus não mudou, né, Abba? Exatamente. Ele é o mesmo naquela época. Exatamente. Ele não envelheceu, ele não ficou gagá, Exatamente. ele não está com deficiência, Exatamente. né? Então ele vai lembrar e vai fazer os mesmos milagres. Exatamente. Aí o que acontece é que na quinta-feira à noite a gente vai falar uma brachá, mais que a Shechi, Yano, Veki, Mano, Vegi, Ano, Lismano, Zé. E essa brachá a gente vai acrescentar na primeira noite. Se alguém esqueceu de acender a primeira noite, aí a segunda noite já vai ser a sexta-feira. Então 18 minutos antes do pôr do sol, cada um vê o pôr do sol na clima-tempo, né, na sua cidade, que a gente vai falar de São Paulo e alguém mora em outro lugar, vai fazer antes ou depois. Então 18 minutos antes do pôr do sol, a gente costuma acender as velas de Shabbat. Então nós acendemos as velas de Hanukkah antes das velas de Shabbat, porque a mulher, na hora que ela já acende as velas de Shabbat e fala brachá, eu não posso acender fogo por ela. Não posso acender fogo para que ela cumpra a mitzvah do fogo que eu acendi, porque ela já não pode acender fogo. Eu posso acender ainda, o homem ainda nesses 18 minutos ainda pode fazer algum trabalho, então eu posso acender as luzes porque eu também vou usar. Mas fazer uma coisa para ela não poderia. Então, para que a mulher cumpra a mitzvah, sendo que as mulheres também são obrigadas a cumprir a mitzvah, porque as mulheres elas também participaram do milagre. Como as mulheres participaram do milagre, tinha a Yudit, que ela era filha do Kohen Gadol, e ela se aproveitou dessa situação que todos os esquerdistas estavam a favor dos gregos, né? Queriam cultura, queriam estádios e Olimpíadas. Então ela falou, oba, pegou uma cesta, daquelas cestas enormes da época antiga, cheia de queijos e leite caseiro, tudo, e foi para o acampamento dos gregos. Estava lá o general Alifanos, e ela se apresentou, ela falou, eu sou aqui dos Mitevnim, eu sou ativista de esquerda, eu estou a favor das Olimpíadas, eu quero a favor dos gregos, eu quero essa cultura para os meus filhos, para os meus netos, dia que eu casar eu quero dormir com o general primeira noite, antes de dormir com o meu marido, tudo muito, muito oba-oba. E ela falou que ela tem uma informação muito importante, e que os gregos sírios vão poder invadir a cidade. E levaram ela para o general, e sendo que tinha muitos soldados judeus lá, e infelizmente muitos judeus a favor dos gregos, o general viu isso como uma coisa normal, ele não imaginou que ela vai dar um golpe. Então ela falou, em primeiro lugar, olha, a gente quer te receber de braços abertos e pernas abertas, e está aqui os meus queijinhos que eu te fiz. Porque eles faziam o decreto, toda virgem que se casar tem que dormir com o general a primeira noite, né? Tem que estar com a perna aberta. E ela ainda não tinha se casado, então ela falou, agora não vou poder, porque ainda não me casei, que você tem que ser casada para ser um adultério assim completo, né? Para ser o filho dela ser filho de Deus, depois, né? De qualquer maneira, ela pediu para ele comer os queijinhos dela, e aí ele ficou com muita sede, aí ela tinha lá o leite e tudo, fizeram uma festa, e ele adormeceu. Queijo da sede, ele tomou vinho e tomou leite, e a festa acabou que ele adormeceu,
e ela tirou a espada dele. A menina era hiper, super, mega corajosa. Tirou a espada dele, cortou a cabeça dele, colocou a cabeça dele na cesta. E ela saiu como se nada tivesse acontecido, fechou a porta da tenda, falou para os soldados, agora ele está meditando sobre as informações tão importantes que eu repassei para ele, levou a cabeça dele para a cidade. Os judeus mostraram para os gregos a cabeça do general na muralha e falaram, olha, a gente está arrancando cabeças agora, sem precisar ir até aí. Já arrancamos primeiro do seu general, se vocês ficarem mais 5 minutos, a gente arranca de vocês também. Eles correram para acordar o general e viram que o general estava sem cabeça. Eles não entenderam como isso aconteceu, então eles fugiram. Eles imaginaram que a gente tem alguma bomba atômica aí que eles desconhecem. Então, sendo que a gente ganhou aquela batalha no mérito da Yehudit, esse milagre aconteceu por meio de uma mulher, então as mulheres também estavam naquele milagre, elas precisam acender a Hanukkah também. Só que quando tem o marido, graças a Deus, aí o marido acende pela esposa, porque o marido e a mulher é uma pessoa só. Isto é o que foi. Quando ainda a mulher está solteira, aí ela acende sozinha. Mas se ela está com o pai, o menino é um homem, né? Mas a menina também tem obrigação, mas a menina com o pai acende por ela, a esposa com o marido acende por ela. Aí você vai estar aqui? Sim. Então, a nossa querida diretora Morarifka, minha filha espiritual, ela acende por você. O Ilela acende por ela? Não, o Ilela acende para você também, que ele já vai acender por ela, então ele já acende para você também. Resolvemos o problema. Resolvemos o problema. Agora, olha, mas você, eu acho que você também tem que acender. Para isso, para que você ouve a dele, você acende também. Tá. Então, o que a gente vai fazer na prática, assim, se Deus quiser, vamos começar a divulgar todos os assuntos de Hanukkah a partir de hoje, na mensagem do dia, no site, todas as redes sociais, porque o lado espiritual de Hanukkah é tão grande, mas tão grande, que é um assunto que todo dia, como disse o Hillel na Mishnah, Alachá Beit Hillel, todo dia a gente vai acrescentar luz. A primeira noite a gente começa com uma vela, depois a segunda a gente já acrescenta uma segunda vela. Então, cada noite nós acrescentamos luz. Então, na terceira noite são 3 velas, na quarta noite são 4 velas. E essa luz que a gente acrescenta, que ela tem um simbolismo material, mas o assunto dela é espiritual. A gente está trazendo luz para o mundo. Trazendo luz para o mundo. Quer dizer, tem uma sincronização com a luz de cima. Então esse é o assunto de Hanukkah de uma maneira bem, bem genérica. Continuamos amanhã. Mais historinhas. E a Tzlacha, Abriut Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas e toda a família, grandes, grandes milagres em grande, grande estilo. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach para todos. Já aproveitando, né, agora essa oportunidade para agradecer a todos os nossos queridos amigos da ONG em primeira mão, em primeiro lugar. Desejando a todos vocês que os milagres de Hanukkah daquela época aconteçam na vida de vocês. Nessa época, não percam a oportunidade, não percam esse momento que vocês têm de ser luz na sua vida e na vida de todo mundo. Cada vela, uma luz, meditar sobre isso, estudar sobre isso, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo daquela época, Ele é o mesmo nosso Deus agora. A gente subestima muito, coloca muito Deus dentro da nossa realidade, às vezes da nossa caixinha de fósforo. E não é bem assim, Ele continua sendo o mesmo Deus daquela época, de todos os milagres, tem condições de fazer todos os milagres da sua vida. E por isso que a gente, na época de Hanukkah, a gente revive isso, come muito sonho, né? Sonha bastante também, coloca todos os nossos pedidos diante de Akadosh Baruch Hu, de saúde, de família, de parnusse, de tudo, não deixa nada de fora. Às vezes a pessoa diz, eu não quero pedir, eu não... Peça,
Peça, porque a Tefilá, até o Rabino Globo tem uma aula sobre isso, a Tefilá é justamente isso, é você pedir para Hashem aquilo que você precisa na hora que você precisa. Um beijo no coração de todos vocês, mais uma vez obrigada por você deixar seu like, deixe um comentário aqui na descrição dessa aula para o nosso vídeo ter engajamento e alcançar mais pessoas, para a gente conseguir ser luz na vida de muito mais pessoas, levando a Torá, como o Rabino Globo faz, e cada vez mais ajudando o máximo de número de pessoas possível, tá? Um beijo no coração de vocês, comente o vídeo, compartilhe com seus amigos e estudem sobre a festa de Hanukkah. Amém. Amém. E vamos esperar, inclusive eu vou cobrar do meu rabino a história que sempre acontece em Seu Hanukkah. pai espiritual. Meu pai espiritual. Oh. O que aconteceu com o senhor em Israel nessa mesma época. A gente tem que lembrar disso, porque tem muita gente que espera aqueles milagres pequenininhos, quando na verdade é em grande estilo. São milagres em grande estilo. Só aguarda em pé, como minha esposa disse, peça que acontece. Nosso querido benfeitor, o senhor Yosef. Shalom. Tímido para falar, mas é uma excelente pessoa, um grande estudioso da Torá. E se Deus quiser, vai estar sempre aí junto com a gente. Obrigada pela atenção de todos vocês. Amém. Amém. Então, Tzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres, em grande estilo e muita alegria. Amém. Amém. Bekolto.